Olá! Já pararam para pensar como uma empresa gigante, com centenas de produtos diferentes, consegue decidir para onde ir? De sabonete a detergente, cada decisão de negócio precisa de um mapa, de um norte. Hoje, a gente vai desvendar um pouco das estratégias que guiam os maiores nomes do mercado global. Vamos pegar um exemplo bem concreto, a Procter Gamble, a famosa P&G. Como uma empresa que está em praticamente todos os lares do mundo consegue manter um rumo claro? A resposta não está em um único produto, mas sim em um conceito superpoderoso que organiza tudo isso: a estratégia. Pensem só, fraldas, detergentes, shampoos, cada produto desses é um universo à parte, com seus próprios concorrentes, seus próprios clientes. Para que tudo isso funcione em harmonia, precisa de muito mais que uma boa gestão. É necessário um plano mestre, sabe? Um framework estratégico que consiga conectar todos esses pontos. Mas olha, antes de traçar qualquer mapa estratégico, toda empresa precisa saber o destino. Para onde ela está realmente indo? Esse ponto de partida, que é a verdadeira bússola de qualquer organização, é definido pelas suas metas. Essas metas, então, funcionam como essa bússola da empresa. Geralmente definidas pela liderança, muitas vezes elas carregam o DNA de quem fundou um negócio. Pense em nomes como Henry Ford ou Walt Disney. A visão original deles ainda ecoa décadas depois, mudando as decisões mais críticas. E é aqui que surge uma questão fundamental. Para quem a empresa realmente trabalha? A meta é só maximizar o lucro para os acionistas? Ou será que existe uma responsabilidade maior, uma que inclui clientes, funcionários e até a comunidade em volta? Esse debate, gente, define o caráter de uma empresa. E essa citação do Henry Ford ilustra essa segunda filosofia de uma forma brilhante. Ele defendia um lucro que ele chamava de satisfatório, não um lucro máximo a qualquer custo. A ideia era que, ao manter os preços baixos para os clientes e pagar bem aos trabalhadores, a empresa inteira ia se beneficiar enormemente. É a visão de stakeholder em ação, isso há mais de um século. E essa filosofia não ficou lá no passado, não. O fundador da SER, por exemplo, criou uma hierarquia bem clara. Clientes em primeiro, funcionários em segundo e só depois os acionistas. A Lincoln Electric segue um caminho parecido, colocando a satisfação da equipe no topo. Isso mostra que colocar as pessoas antes do lucro pode ser, na verdade, o melhor caminho para o próprio sucesso. Ok, então com destino definido, a pergunta muda de o que para como. E é exatamente aqui que entra a estratégia, o grande plano de ação para transformar a visão em realidade. A criação de uma boa estratégia pode ser resumida numa ideia central. É como um casamento. De um lado, você tem aquilo que a empresa faz de melhor, as forças internas dela. Do outro, o que o mundo lá fora oferece, as oportunidades do mercado. O sucesso mora justamente no encaixe perfeito entre esses dois lados. Mas atenção, a estratégia não é uma coisa só. Ela opera em dois níveis bem diferentes. Lá no nível corporativo, a grande pergunta é: onde a gente vai jogar? Em que mercados, em que indústrias a empresa vai entrar? Agora, no nível da unidade de negócio, a pergunta muda para como a gente vai ganhar nesse campo de jogo específico. E só para ter uma ideia, cerca de 85% das maiores empresas do mundo pensam a estratégia nesses dois níveis. Vamos começar pelo topo, então, pelo nível corporativo. Imaginem a diretoria olhando para um mapa gigante e decidindo em quais mercados vale a pena a gente competir. É aqui que se define a identidade e o alcance da empresa como um todo. Para entender as opções, podemos pensar em duas dimensões. A primeira é a diversificação. A empresa foca numa área só ou se espalha por várias. A segunda é o relacionamento. Esses negócios diferentes conversam entre si, eles compartilham recursos. A combinação dessas duas respostas é o que define a estratégia da corporação. E a partir daí, a gente consegue identificar três estratégias mais genéricas. Primeiro, a de única indústria, como a Núcleo, que é totalmente focada em aço. Depois, a diversificação relacionada, que é o caso da nossa P&G. Ela atua em vários mercados, mas compartilha competências em química, em marketing. E, por fim, a diversificação não relacionada, que é o caso da Textron, um conglomerado que tem negócios que vão de helicópteros até instrumentos de escrita. Bem diferente, né? Beleza, agora a gente desce do mapa corporativo e vai para o campo de batalha de cada negócio. Com o onde competir já definido, cada divisão da empresa precisa do seu próprio plano de como vencer. E a chave para isso é gerenciar bem o portfólio de produtos e serviços. E uma das ferramentas mais clássicas para isso é a matriz do Boston Consulting Group,
Ou, como todo mundo conhece, a matriz BCG. Ela ajuda as empresas a classificar suas unidades de negócio em 4 categorias, com base em 2 fatores bem simples: a participação de mercado que ela tem e a taxa de crescimento desse mercado. Vamos dar uma olhada em cada um desses quadrantes. Começando pelas estrelas. Elas são, digamos, as joias da coroa. São líderes de mercado em setores que não param de crescer. Elas geram muito dinheiro, mas também precisam de muito investimento para não perderem o brilho. Então a missão aqui é bem direta: manter e proteger essa liderança a qualquer custo. Do lado, nós temos os pontos de interrogação. Eles estão em mercados de alto crescimento, mas ainda não têm uma fatia grande do bolo. O potencial é enorme, claro, eles podem virar estrelas, mas para isso precisam de um investimento massivo. A missão aqui é criar participação. É uma aposta de alto risco e, quem sabe, alto retorno. Agora, abaixo das estrelas, ficam as vacas leiteiras. São líderes em mercados que já estão maduros, com baixo crescimento. A grande vantagem é que elas não exigem muito investimento e geram fluxo de caixa positivo e constante. Então, o ponto crucial é esse. A missão delas é colher esse dinheiro para financiar os pontos de interrogação e as estrelas. E por fim, no último quadrante, temos os cães, ou abacaxis, como alguns chamam. Baixa participação em mercados de baixo crescimento, eles não geram muito dinheiro e, sinceramente, não têm um grande potencial de futuro. A missão estratégica aqui, na maioria das vezes, é desinvestir, ou seja, vender ou até liquidar o negócio para poder usar esses recursos em áreas mais promissoras. E com isso, o ciclo se fecha. A gente partiu de uma visão bem ampla, de uma meta lá no horizonte e chegou num plano de ação concreto para cada pedacinho da empresa. Da visão, direto para a ação. Então, para resumir os pontos-chave, tudo começa com uma meta clara, o destino. A estratégia funciona como um mapa, decidindo onde competir e como vencer. E as ferramentas como a matriz BCG ajudam a transformar esse mapa em ações concretas, dizendo o que fazer com cada peça desse quebra-cabeça corporativo. E para encerrar, fica aqui uma reflexão. A gente viu modelos que moldaram o pensamento de negócios por décadas. Mas e agora? No cenário atual, com tanta disrupção, tanta mudança tecnológica, novos modelos de negócio surgindo, será que essas ferramentas clássicas ainda são suficientes para garantir o sucesso? Fica aí uma pergunta que todo líder de negócios precisa se fazer hoje. Agradeço a companhia nessa análise.